A paz do Senhor, meus irmãos. Graça e paz da parte do Eterno. É uma maravilha, é uma bênção de Deus nós estarmos juntos novamente para comentarmos, compartilharmos conhecimento, aprendermos, sermos instruídos pela revista da Escola Bíblica Dominical. Claro que essa revista ela tem base bíblica, então é pela palavra de Deus. Nós aprendermos a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Assim fica mais fácil, né? Vamos então começar a nossa aula. Antes de começar, ajude a divulgar o canal da Escola Bíblica Dominical, ajude a divulgar o conteúdo, compartilhe, comente, enfim, deixe seu questionamento. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nós vamos tentar, na medida do possível, responder. Tá? E se não conseguirmos, nós vamos procurar alguém que possa responder, mas vamos estar respondendo a todo questionamento. Maravilha de Deus, vamos lá começar a nossa aula. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, que nós vamos estar postando as próximas aulas. Então, clique no sininho aí, se inscreva e quando nós postarmos o conteúdo vai já avisar você. Vamos começar então? Feche seus olhos, vamos orar junto antes da nossa aula. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez na Tua presença, estamos aqui, Senhor, para aprendermos, Senhor, para compartilharmos, Senhor, para sentirmos, ó Deus, a Tua presença, pois pode ser uma aula, Senhor, e a Sua presença estar, pode ser uma pregação e o Senhor estar presente. Por isso nós oramos pedindo do Teu Espírito Santo, da Tua direção, da Tua misericórdia, o Teu amor a nos ajudar nesse conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Senhor, eu peço também aos professores, aos superintendentes, pastores e alunos que venham, Senhor, a ser enriquecidos com a sua palavra. Assim nós oramos, abençoando-os em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diz amém. Maravilha! Nossa aula de hoje é a aula de número 3, a encarnação do Verbo. Passa rápido, né? Já é a aula de número 3, a encarnação do Verbo. No dia 19 de janeiro, próxima aula, né? Nós já estamos gravando aqui para uma ajuda. Hoje eu vou dizer para vocês, deixa eu abrir aqui a tela, nós vamos trazer um subsídio, tá? Esse subsídio, ele vai auxiliar o professor, por isso eu digo, qualquer dúvida, mesmo que você não é professor, mas quer tirar uma dúvida, alguma coisa, aluno, pode perguntar. Maravilha, então vai ser um subsídio para que você possa aplicar, usar na sua aula. Nós temos os nossos objetivos da lição, são 3, o professor vai ter que focar nesses 3 objetivos. Elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. Esse é o objetivo de todos os professores. Bem, seguindo em frente, vamos para o nosso textuário da nossa lição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, segundo escreveu, não de João, mas Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática, ela vai dizer a vinda do Filho de Deus em forma humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Essa é uma verdade. Tem muitas mesmo testemunhas que viram, tocaram, sentiram a presença dele, viram, como se diz assim, escutaram. João mesmo foi um que reclinava a sua cabeça, teve contato físico com ele. E isso é maravilhoso. Nossa
Troquei. Introdução. A lição desta semana, tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Então, desde o início da igreja, sempre houve essa tentativa de negar a divindade de Cristo e também de negar a sua humanidade. Não é só a divindade, não. Nós vamos ver na próxima lição, se eu não me falhe a memória, a lição 3. Deixa eu dar uma olhada. Mas é assim, na lição 3, nós vamos ver sobre a divindade de Cristo. Mas não é só a sua divindade que eles tentam negar, não. Eles tentam negar a humanidade também. Desde o princípio, desde os primórdios, eles já tentam negar tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Nossa palavra-chave, agora sim a palavra-chave, docentismo. É uma doutrina cristã herética, veja que nós ainda continuamos combatendo, não combatendo pessoas, mas defendendo a nossa fé ainda no âmbito cristão. Os ataques ainda é de dentro da igreja. Essa lição ela vai permear esse norte aí. Os ataques vêm de dentro, não são ataques de fora, mas são lobos infiltrados no meio do rebanho para distorcer a palavra de Deus. Então, ela surge no século II, negava que Jesus Cristo tivesse um corpo verdadeiro. Vai dizer que é uma ilusão, vai dizer que mas nós sabemos que não é assim. Vamos para o nosso primeiro ponto. Uma explicação, uma rápida colocação. Não vou me deter muito no primeiro ponto, tá? Porque é prático, objetivo, simples, e o professor, nosso pastor comentarista, ele já desenvolveu bem. Nós vamos nos ater mesmo à encarnação de Cristo, tá? Então, nosso primeiro ponto vai dizer o seguinte, olhe bem: a heresias que negam uma corporeidade de Cristo. A palavra-chave, o que é docentismo, nós já respondemos, mas aqui o professor, olhe bem como o nosso pastor comentarista Ezequias Soares, ele coloca: o docentismo é uma heresia dos primeiros séculos do cristianismo, que negou a plena humanidade de Jesus Cristo. A palavra, só um minutinho mesmo. A palavra vem do grego dokel, que significa parecer ou aparecer. Então os docetas, eles acreditavam que Jesus apenas parecia ser humano, tá? Ele só tinha, não era mesmo, ele não era humano, ele só parecia ser humano, tá? Ele não tinha um corpo físico e real. Essa era a visão dos docetas da época. Então, eles vêm negar isso. Mas nós vamos, durante a aula, por isso que eu não vou explicar esse ponto, dentro da própria lição já tem uma explicação, mas nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto. Maravilha? O ponto 2, ele vai dizer o seguinte: o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Então, primeiro, eles ensinavam que Jesus não era divino e nem podia assumir um corpo físico, tá? Na visão deles, a matéria é totalmente má. E segundo a crença, o corpo de Jesus era uma ilusão ou uma aparência. Ele não sofreu fisicamente. E isso vai contradizer totalmente, que Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Então vocês veem que eles negavam, ele não tinha uma aparência, ele era uma ilusão, ele era um fantasma, ele era um espírito. Esse era o comentário que eles tinham, que Jesus era apenas o quê? Um espírito. Eles não, Jesus não sofreu fisicamente, imagina, não. Jesus era apenas um espírito, uma aparência. E negando totalmente a encarnação de Cristo. O terceiro ponto, ele vai falar sobre o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Então, afirmava que Jesus era puramente divino
e que seu corpo era apenas aparente. Isso Marcião do século II. Valentim, também no século II, um dos líderes do gnosticismo, que também foi uma seita que atacou muito, né, no Evangelho de Cristo, ele vai dizer que Jesus não tinha um corpo real, mas celestial. E Basílides, também do século II, propunha que Jesus trocou o lugar com Simeão de Cirene, que foi crucificado em seu lugar, reforçando a ideia que Jesus não sobreviveu na cruz. Então ele traz a ideia de que Jesus tinha um sósia. Jesus tinha, como se diz nos filmes, Jesus tinha um dublê. Quando foi na hora da crucificação, o dublê foi lá, assumiu o lugar dele e ele ficou só de longe assistindo. Mas nós vamos ver que o ponto 2 e 3 vai trazer realmente que Jesus foi a encarnação, quer dizer, ele foi homem, assim como eu, você e outras pessoas. Ele sentiu dor, fome, sede, teve cansaço, ele precisou comer, ele precisou beber, ele teve um nascimento virginal, sim, foi de uma virgem, mas nascido de uma mulher. A sinopse do ponto 1 vai dizer o seguinte: Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Esse é o nosso Jesus. Então nós temos aqui o ponto 2, que é a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio. Olha que maravilha, desde o princípio. Então nós vamos ter aqui o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Eles vão trazer o quê? A parte física, está dizendo ali, os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. E o evangelho de João vai expor Jesus interiormente. Enquanto os três revelam Jesus no seu exterior, João vai revelar Jesus no seu interior. E é maravilhosa essa revelação, tá? Então nós temos 3 pontos para trabalharmos nesse segundo tópico, tá? Nós temos 3 pontos. O primeiro ponto vai ser o que era desde o princípio, tá? Então pode-se dizer que o Evangelho de João é a interpretação de Jesus, a expressão. O que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma no Evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação, né? Então vamos partir daqui, meus irmãos, desse ponto, tá? O que era desde o princípio. Vamos trabalhar esse ponto. Primeiro, vamos criar aqui, como que eu vou dizer? Vamos estruturar o nosso estudo aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar com o tema central. Qual que é o tema central dessa lição? É a encarnação de Cristo, sendo o maior mistério revelado. João 1 e 14. A palavra eterna se fez carne. Tá? Segundo ponto que nós vamos trabalhar, propósito. Então, nós vamos ter um propósito aqui sobre a encarnação. E sobre a encarnação, Deus revela o seu plano. Olhe bem, por que a negação do corpo? Porque se nega, ele não morre. Se ele não morre, ele não ressuscita. Se ele não ressuscita, é vã a nossa fé. Paulo escreve isso aos Coríntios. E o versículo-chave para nós trabalharmos dentro, eu sei que o chave é esse, João 1 e 1, mas o chave para nós trabalharmos dentro desses 3 pontos é, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então nós temos que entender que a encarnação de Cristo é uma união hipostática.
É difícil, né? Falei difícil agora? Então é isso. A encarnação de Cristo é uma união hipostática. Então vamos ver aqui, olha. 1 Timóteo 3,16, eu peguei 3 versões. Almeida, Revista Corrigida, King James Atualizada e Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NTLH. Uma vai dizer que manifestou em carne, 2, né? Uma manifestou, o outro foi manifestado. E a terceira, que eu gostei, diz, ele se tornou um ser humano. Olha que maravilha. Então essa tradução vai trazer. E o que é união hipostática? Vamos entender, né? Isso é uma pergunta. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8. Então nós vamos trabalhar essa referência, tá? Nós vamos trabalhar essa referência de união hipostática de Filipenses 2, 5 a 8 na próxima aula, que é a aula de número 4. Então, o que é a união hipostática? A união hipostática é a doutrina que afirma que Jesus Cristo coexiste em 2 naturezas, tá? Completas e perfeitas, humana e divina, ou divina e humana, mas vamos colocar do jeito que é, divina e humana em uma só pessoa. Então ele é, primeiro, verdadeiramente divino e verdadeiramente humano, tá? Então, sem mistura, sem mudança, sem divisão, sem separação. Nós vamos entender aniquilar-se a si mesmo na próxima aula, mas aqui nós temos 2 naturezas, tá? Ele aniquilou-se, quer dizer, ele se desfez da sua glória de Deus, e nós vamos entender do seu poder, enfim, ele tornou-se servo. Tá? Segundo, é a união perfeita, eterna e imposta no momento da encarnação e vai continuar para sempre. Tá? Não vai mudar. Nós vamos ver isso no próximo quadro. Segundo, em Cristo há 2 naturezas, divina e humana, e são inseparáveis. Tá? É inseparável. Então, isso aí que é união hipostática. É o verbo, é a palavra. Na realidade, o grego, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que logos é palavra e não verbo. Mas, enfim, essa é uma coisa que nós colocamos para que possa ser mais entendida. Tá? Então, vamos lá para a nossa... o que era desde o princípio. Então temos o mistério da encarnação. Logos significa palavra e também fundamento. Tá? E no hebraico, davar. Jesus, a palavra é uma expressão da mente divina. Mas como entender? Espera aí, há uma certa confusão. Como entender? 3 deuses, não, 3 pessoas. São 3 personas, 3 almas. Um Deus, um Espírito, um corpo. Os 3 habitando em um. Tá? Vamos entender direitinho? Olha bem esse quadro que eu montei para você aqui. Tá? A divindade de Cristo. Deus é Espírito. Então nós temos a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Eu coloquei nessa sequência, olhe bem, eu coloquei nessa sequência aí, alma 1, 2 e 3. Por que alma 2 eu coloquei o Espírito Santo, como você está vendo ali? Porque o Espírito Santo não tem primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Não, é Deus, Espírito Santo e Filho. Por quê? O Espírito, ele é o do meio, ele é o elo que faz a ligação entre o Pai e o Filho. É a vontade de Deus, com elo, o Espírito Santo sendo elo, transmitindo ao Filho, e os 3 trabalhando num só propósito. Então nós temos 3. A alma do Pai, como era conhecida, então nós temos que conhecer como que era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação do mundo, na fundação do mundo e na encarnação. Eles trabalham de formas diferentes. O Pai, antes da encarnação do mundo, antes da criação do mundo, o Pai é chamado de ancião de dias, como também na criação. Daniel capítulo 7, versículo 9, vai dizer que o Pai é conhecido como ancião de dias.
E aí nós temos a alma do Pai. Olhe bem, você tem, eu coloquei 2 referências escritas, mas são 4, tá? Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E quando ele se refere a Jesus, ele vai dizer, eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Olha que maravilha. E sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Então vejam bem, a minha alma, Deus está falando que é a minha alma. Então veja que, mesmo no princípio, era o Logos, né? Era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, mas são 3 personas. O que é alma? Alma é a personalidade, né? A alma é a personalidade. Em grego, psique, e em hebraico, nefesh. Então, a alma é a personalidade de cada um. Mas os 3 coexistem num só propósito. Mas cada um é uma persona. Vamos em frente? Então, vamos ver o mistério da encarnação, desde o princípio. Jesus, ele aparece 3 vezes antes da encarnação no Antigo Testamento. Tá? 3 vezes. É um questionamento que nós vamos ver depois, feito por Jó. Mas ele aparece 3 vezes antes de ser encarnado. Como rocha, como anjo do Senhor, como príncipe do Senhor dos Exércitos. Vamos entender melhor essa aparição? Então está aí, olhe bem. Primeiro como rocha, 1 Coríntios 4, 10 e 4, vai dizer que ele era identificado como a rocha que fornecia água para os israelitas no deserto. Em Êxodo 17, 6, Moisés fala com a rocha. Mas Moisés não entende quem é a rocha, porque ele é um mistério escondido no seio do Pai. Nós vamos ver isso. Então o que acontece? Números 20 e 11, ele vai ferir a rocha. Ele não vai entender o propósito que Deus tinha para com seu filho. Então ele fere. Quando Moisés diz, Senhor, o Senhor vai adiante de nós? Ele vai dizer, não, vou enviar o meu anjo, que é Êxodo 23 e 20. Mas tinha um problema, a frase dita, não o provocar a ira, porque não perdoará as suas transgressões. Então, Êxodo 20 a 21 vai dizer que Deus não ia diante do povo, mas ele ia enviar um anjo. Só que esse anjo, ele tinha um problema, ele não sabia perdoar. Não fez errado, sem chance. Então tinha esse problema. Não conseguiram entender. Quando ele se encontra com Josué, ele aparece como o príncipe do Senhor dos Exércitos. Ele é adorado, porque Josué faz a mesma coisa que Moisés, tira a sandália dos pés e se prostra diante dele. Então, um anjo comum não pode ser adorado, ele não recebe adoração. Então, Jesus apareceu no Antigo Testamento dessas 3 formas. Então, nós precisamos entender a sua divindade para nós entendermos a sua encarnação. Então, o que era desde o princípio? Olha bem aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. João 1:1 vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Colossenses 1:8, ele vai dizer assim, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E Colossenses 2:9 vai dizer, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós temos 2 princípios, correto? Sim ou não? Concorda ou não concorda? Nós temos 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio do universo. E o segundo princípio é o princípio absoluto. Nós temos 3 dispensações. Se preciso, assista de novo. Então nós temos o princípio do universo e o princípio absoluto. Efésios capítulo 3, versículo 9, vai falar da dispensação do mistério, dividido em 2 partes, parte A e B. A
antes de Gênesis 1:1, como Jesus era conhecido, príncipe ou capitão do Senhor dos Exércitos. Da parte A, da parte B, que é de Gênesis 1 até Lucas 2, então ele vai ser conhecido como príncipe do Senhor dos Exércitos, como rocha e como das três, príncipe, deu um branco agora, como rocha e anjo do Senhor. Isso, ele vai ser conhecido. Porque Deus, no seu princípio absoluto, estava planejando tudo. Vamos entender direitinho? Vamos em frente? Então, na dispensação do mistério, que é Gênesis 1 para trás e Gênesis 1, a parte B, até Lucas 2, ele era conhecido dessas três formas. Então, nosso princípio A, vamos começar do princípio do universo, tá? Vamos lá para nós. Princípio do universo, em hebraico, olhe bem. Então, nós temos aqui, primeiro, no princípio criou Deus, criou Deus os céus e a terra. Aí nós temos a frase em hebraico, ou versículo em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então nós temos aí Bereshit, que quer dizer no princípio. Nessa palavra, ela é dividida em duas. B, que é em, no, para, por, pelo, enfim, outras, né? Uma conjunção. E nós temos Reshit, quer dizer princípio, início. Que sua raiz é Rosh, que também quer dizer princípio, tá? Cabeça ou primeiro, que é Colossenses 1:18. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele não é só o cabeça da igreja, mas como ele é o princípio, ó, apontando até mesmo para a criação, para a ação criativa divina. Apontando para o verbo em João 1:1, mas aqui é o princípio do universo, onde ele está na criação já. Porque quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali Deus vai desenvolver a sua criação. Lá em Gênesis 1:26, se não falha a memória, ele vai dizer, façamos o homem. Então já está no plural, os três junto, tá? Então, essa junção, ela vai interpretar os aspectos do Antigo Testamento com o Novo, que vai apontar para Cristo como cabeça de todas as coisas. Mas em grego? Em grego nós temos o princípio absoluto, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí nós temos em grego. E arque, ele vai dizer o seguinte, não é só princípio. O sentido de princípio em hebraico você viu que é rocha, que é cabeça. Então cabeça estava lá. Em grego está dizendo assim, pessoa ou coisa que inicia. Em um sentido mais específico, pode designar o agente ou elemento que dá início a algo, tanto no sentido literal como figurado. E claro que nosso princípio, nosso Reshit, estava lá. Nossa rocha, que é Jesus Cristo, não era literal, não era figurado, mas literal. Então esse versículo, eu busquei as versões King James, a NTLH, NVI, que destaca como palavra, tá? Então ele tem esse pessoa ou coisa que inicia. Então ele é o quê? Um agente, um elemento que dá um início a algo. Então ele está desde o princípio, porque ele ainda estava escondido no seio do Pai. Tá? Refere-se à existência atemporal de Cristo. Ele não tinha corpo, mas ele já existia. E Deus estava preparando um corpo para ele. Nós vamos ver isso durante a aula. Deus estava preparando um corpo para ele. Então isso é a própria expressão de Deus, o seu autor, na revelação do seu Filho. Então esses dois princípios vai conectar Jesus na criação divina e no relacionamento entre pai e filho. Olha que maravilha, apenas uma palavrinha. E ainda nós temos a palavra logos,
no princípio absoluto, que vai trazer, olhe bem, a filosofia grega, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que logos é o princípio universal de ordem. Meu Deus, a filosofia, eu fico encantado, a filosofia trazendo o sentido da palavra, e foi Heráclito, né, no século IV a.C., ele vai dizer que logos é o princípio universal de ordem e razão. E Pedro vai escrever que nós vimos isso na primeira aula, que nós devemos responder com mansidão à razão da nossa esperança. Platão, ele vai dizer assim, logos é uma lógica, logos era associado à ideia de razão e discurso. Aristóteles, logos é uma lógica, uma capacidade racional que distingue os seres humanos dos outros seres. Aí é mais técnico mesmo, tá? Ainda dentro desse princípio absoluto, nós vamos ver que na filosofia helenística e judaica, Filon de Alexandria, que era um filósofo judeu helenista, ele vai desenvolver o conceito de logos como intermediário entre Deus e o transcendente e o mundo físico. Então ele via também como uma espécie de razão divina, presente na criação e aonde? No princípio absoluto, na revelação. Olha, isso são, para vocês entenderem que Jesus é tanto divino quanto humano, nós precisamos disso. Já na teologia cristã, a mesma palavra, ela vai trazer o seguinte, é identificado como Cristo, a palavra de Deus encarnada. Ele é apresentado como a agenda da criação, tudo foi feito por ele, como a revelação suprema de Deus. Então, o logos aqui não é apenas uma ideia filosófica, apesar dos filósofos defenderem essa ideia também, mas não é só uma ideia filosófica, mas uma pessoa divina que se fez carne e habitou entre nós. O termo grego é usado para descrever quem? É usado para descrever Cristo como uma palavra, ou diria como a palavra. Eu vou mudar ali, como a palavra. Tá? Já no hebraico, essa mesma definição seria davar, que seria também fala ou palavra, mas vai além disso. O hebraico também vai além de ser simplesmente uma palavra. Tá? No contexto bíblico, o termo hebraico davar, frequentemente traduzido por palavra, compartilha alguns aspectos do logos, que é do grego. Né? Então vamos ver esses aspectos que ele compartilha. Então, davar no hebraico, ele é usado para se referir à palavra de Deus como primeiro criador, ao princípio do universo. Aí. Segundo, palavra revelada, Êxodo 21. E palavra sustentadora, Salmo 33:6. Vejam que não é somente um contexto de algo dito, mas é algo em ação. Uma pessoa que começa, que inicia algo. Então, dentro do contexto judaico, ainda, a palavra davar carrega uma ideia de ação. Não é apenas falado. É eficaz. Ela vai realizar tudo aquilo, Isaías 55:11. Vamos ver como é que está na tradução Isaías 55:11 na King James. Vamos ver como que está na King James. Isaías 55:11. Amo a Bíblia Sagrada. As versões me atraem, mas a sua palavra é maravilhosa em qualquer versão. Então nós temos aqui Isaías 55. Nós usamos muito no termo, como se diz, figurativo, né? Quando nós vamos pregar. Não, a palavra de Deus não vai tornar vazia, né? Eu estou em Jeremias, Jesus amado. Aqui, Isaías 55:11. Vai dizer o seguinte, olha, assim também acontece com a palavra. Não é a minha palavra. Ele está dizendo, assim acontece também com
a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então ele envia a palavra. Não é somente falada, mas é algo que realiza e é eficaz em tudo aquilo que ele declara. Então nós temos aí a definição da divindade de Cristo, mas tinha um problema. E Jó é o único que traz esse problema. Então Jó vai fazer o quê? Olha o quadro. Jó vai fazer o seguinte, ele vai regular a impossibilidade de diálogo direto entre Deus e o homem. Vamos ver o que ele diz lá em Jó 9:32. Ele vai dizer que é impossível conversar com ele. Ele vai dizer, não tem como. Ele vai descrever primeiro o que Deus é. Ele vai dizer assim, eu sou justo, mas o que vai adiantar isso para ele? Pensa você dizendo para Deus que você é justo. Para ele não quer dizer nada. Ele é a própria justiça. Eu sou íntegro. Deus é a própria integridade. Então, no 32 ele diz, de fato, ele não é ser humano como eu. E para que me seja possível rebater seus argumentos e nos enfrentarmos em juízo. Então, Jó faz uma reclamação. Com essa reclamação de Jó, o que Deus faz? Olhe bem, ele questiona. Deus busca um representante. Isaías 6:8 é o mistério de Cristo prefigurado em Isaías. É a encarnação de Cristo. Isaías era um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo de Isaías. E nós vemos que a sua mensagem foi pregada em Mateus capítulo 12:37 e 13:35. Se você ler Isaías 9, você vai ver que está lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Então veja, quando Jó questiona, Deus pergunta e Jesus responde. Claro que no tipo de Isaías o tipo de Cristo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Deus já havia preparado um corpo para o filho. Hebreus 10:5, ele diz, este versículo reforça que a encarnação de Cristo foi parte do plano eterno de Deus. Lembra que eu falei para vocês que não tem plano B? Então Jesus estava sendo preparado para assumir a missão redentora na forma de um corpo humano. Porque ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Então aí vem um mistério revelado, né? Jesus veio no seio do Pai. Provérbios 8:31 vai dizer que ele já brincava com seres humanos. E lá ele era a sabedoria. Então João 18, que ele está escondido no seio do Pai, esse texto vai o quê? Mostrar que Jesus não apenas representa Deus, mas revela plenamente quem Deus é. Pois ele é a própria divindade em forma humana. Lembra quando Felipe, lá em João, ele questiona, mostra-nos o Pai? E Jesus responde, mas eu e o Pai, nós somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então surge um problema, Deus questiona, busca um representante, Jesus se apresenta, ele prepara o corpo, revela o mistério que no Antigo Testamento ninguém conhecia, ninguém sabia. E aí nós temos João 1:14, o verbo se torna carne e habita entre nós. O anseio de Jó por um mediador entre a humanidade e Deus, de forma satisfatória, é atendida. Então Jesus, a palavra de Deus, assume a forma humana. Ele vai tabernacular. Olha que maravilha. Ele vai tabernacular. Então nós juntamos aqui os dois princípios, tá? O universo e o absoluto. Foi uma preparação fundamentada, com base sólida.
Nós temos aqui para falar da encarnação de Cristo. Então veja, Jesus vem representar Deus em forma humana. Quem vê a mim, vê o Pai. Então resolve-se o problema que Jó tinha regulado. E Jesus entra agora de forma humana. Então, nós vamos ter um problema quando ele assume essa forma humana. Quando ele pega essa forma humana, nós temos um problema. Começa a negar que Jesus não é humano. Mas nós vamos ver no próximo ponto. Aí nós temos a sinopse do ponto 2. Os evangélicos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela seus aspectos divinos. Nós vimos os divinos sendo apresentado aí para vocês e como ele se torna humano. Então nós temos o ponto 3, que vai dizer como essas heresias se revelam hoje. Primeiro, quanto ao nascimento virginal de Cristo. Negam, né? Os mormons, a igreja da unificação, ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito. Então, negam essa parte corporal de Cristo, justamente dentro daquilo que eu falei para os irmãos. Se não tiver corpo, não tem morte. Se não tiver morte, não tem ressurreição. A segunda parte é sobre isso que ele vai falar. A heresia gnóstica do Egito, né? Basílis, negava a crucificação de Cristo porque ele disse que foi Simão Cirineu, que transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e o que o populacho o tomou por Jesus. Então Cristo apenas presenciou a crucificação. Essas são as heresias que se revelam hoje. Tá? E nós vamos lá para expressão, o verbo se fez carne. Então isso vai comunicar uma verdade profunda sobre a encarnação de Jesus. Ele tabernaculou entre nós, eskenosem no grego, vai dizer que invocando a ideia da presença de Deus no tabernáculo do Antigo Testamento. Maravilha. E como que isso deu? Então vamos lá. Primeiro de tudo, não é o verbo se fez carne, não é tornou-se no sentido de transformação. Não é isso. É muito mais do que isso. A expressão o verbo se fez carne comunica uma verdade profunda da encarnação de Jesus. Ele tabernaculou, quer dizer, ele habitou entre nós. Jesus não deixou de ser divino. Ele assume a carne, ele é plenamente divino e plenamente humano. Duas naturezas coexistindo sem separação. É a união hipostática. Segundo, duas naturezas, divina e humana, inconfundível, imutável, indivisível. Porque depois da ressurreição ele volta a um corpo glorificado, mas é corpo. E para quê? A presença dele entre os seres humanos. Então o verbo, olhe bem, o uso do verbo tabernacular aponta para Jesus como verdadeiro tabernáculo de Deus. A realização plena daquilo que o tabernáculo no deserto apontava. Então isso vai enfatizar que Jesus veio habitar entre os seres humanos, no meio do seu povo. Todo esse trabalho, para quando chegar aqui, não foi recebido pelos seus. Então aí nós temos o quê? O mistério revelado, que é 1 Timóteo 3,16. Olhe bem, vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 3 e 16. É um mistério, aquele que foi manifestado em carne. É a encarnação planejada na eternidade. 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo 3 e 16. Sem dúvida, grande é esse mistério de fé. Deus foi manifestado em carne.
foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha que maravilha. Segundo, o princípio absoluto torna-se realidade. O Verbo se faz carne. Olha bem, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e viu a sua glória, a glória como unigênito Filho do Pai. Foi planejado, foi encarnado por Deus. O Espírito Santo disse a Maria, nós vamos ver mais para frente, o Espírito Santo vai te cobrir. E foi um nascimento virginal. Mateus, Lucas, quer ver? O nascimento foi virginal, Lucas capítulo 2. Lucas, não lembro o versículo, mas Mateus vai dizer que José não a conheceu até que Jesus nasceu. José não teve relação. Sabe, na Bíblia fala sobre conhecer como relações homem e mulher. Então nós temos aqui que Jesus, Colossenses 1,15, ele é a imagem, ele é carne do Deus invisível. E que nele, Colossenses 2,9, habita toda a plenitude da divindade. Terceiro ponto, a preparação da habitação, que é o texto de Provérbios 8, 30 e 31 que nós citamos. Ele encontra o lugar de delícia entre os homens, antes da criação. Provérbios capítulo 8, 22 vai dizer, quando ainda o Senhor, antes da fundação do mundo, quando o Senhor o Senhor só planejava. O Senhor riscava os céus, o Senhor nem tinha colocado limite ao mar ainda. Leia lá Provérbios, vamos ver, quer ver só o princípio de Provérbios 8 e 22, ele vai dizer assim, o Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. João capítulo 1, versículo 1. A palavra era ele. Nasci antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colunas, eu já existia. O próprio Jesus, como sabedoria, era o arquiteto de Deus. Ponto 4 vai dizer sobre a plenitude do tempo. Enviou. O que é enviar? Diferente de criar. Ele envia. Foi o cumprimento da encarnação perfeito. Foi um plano perfeito, criado na eternidade. Deus não apenas desceu, mas prometeu à humanidade na sua plenitude. Então a palavra em grego para enviar é expostello, quer dizer enviar alguém. Muitas vezes implica um senso de autoridade e comissionamento, onde o remetente tem uma intenção ou tarefa específica para aquele que está sendo enviado. É enviar uma pessoa qualificada para uma tarefa. Não foi criada uma pessoa, não, ele já coexistia com o Pai. Aí ele foi encarnado para uma tarefa específica. Ponto 5, qual foi o propósito da encarnação? Identificar-se conosco como representante perfeito. A humanidade não entendeu a rocha, a humanidade não entendeu o anjo do Senhor, até nem queria, Moisés até nem quis. Ele diz, não, se a sua presença, tinha que ser Deus. Por quê? Porque Deus está num trono de quatro pés. Verdade, justiça, amor e misericórdia. A verdade ele fala com amor e a justiça ele aplica com misericórdia. Mas o anjo do Senhor não, ele era ordenado, ele dizia, faça, ele fazia, não tem que ser assim, tem que ser assim. Então o propósito da encarnação é o quê? Primeiro, identificar-se conosco. Segundo, destruir o poder do pecado e da morte por meio da sua obra redentora. Então, como que deveria ser? O que redime uma pessoa de uma mordida de cobra? O próprio veneno da cobra. É feito um soro antiofídico e aplicado na pessoa. Então, para nós
o nosso soro, a nossa cura, a nossa redenção seria a encarnação dele como homem, morrer na cruz, ressuscitar para perdoar os meus e os seus pecados. Terceiro, reconciliando isso o homem com Deus. Ele vai ser o mediador entre ambos. Então, aí nós vemos a completa obra de Deus. E nós vemos a sua natureza, para nós irmos para o encerramento, olhe bem, nós temos a natureza, ele nasceu de uma mulher. Gálatas 4:4, nascido de mulher, sob a lei, mas nascido de mulher. Mateus 1:18-25 vai dizer, relata o nascimento de Cristo por meio de Maria. Vamos ver se é esse aqui mesmo que eu quero mostrar para os irmãos, que o seu nascimento foi virginal. Mateus 1:18-25. Mateus 1:18-25. O 25 de Mateus 1. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José colocou-lhe o nome de Jesus. E como que eu sei disso, que ela era virgem também? Apocalipse capítulo 12 vai dizer como que o filho nasceu. Apocalipse vai dizer que Jesus não poderia nascer, o dragão estava esperando para tragar-lhe o filho. Por quê? Porque ela era virgem. Ela não tinha dilatação. E como que foi feito o parto dela? O próprio Deus. Salmo capítulo 22, versículo 9. Ele tomou em braço e colocou. Vamos ver? Vamos ver? Salmo capítulo 22 e verso 9 vai mostrar o pai fazendo o parto. Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. O próprio Deus faz o parto, porque Jesus jamais iria nascer, se não fosse Deus. E foi nascimento, foi parto e normal ainda. Segundo ponto, ele cresceu, ele desenvolveu como ser humano igual aos outros, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:52 vai dizer, cresceu Jesus em sabedoria, conhecimento intelectual, em estatura física, desenvolveu, e graça para com os homens. Terceiro ponto, onde Jesus mostra a sua natureza divina, ele teve fome, sede, cansaço, jejuou 40 dias, foi tentado pelo inimigo, dizendo que você não está com fome, transforme essa pedra em pão, diga, né? Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, dar-me de beber. Quando ele encontra a mulher em Samaria, João capítulo 4, versículos 6-7. Mateus 21:18 diz, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Como que um espírito vai ter fome? Não tem que ser humano, precisa estar em carne. Jesus tinha a sua natureza humana, sim. 4 aspectos da sua natureza humana. Experimentou emoções humanas. Jesus chora no túmulo de Lázaro. Marcos 3:5 ele vai dizer, olhando ao redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Jesus sentiu emoções humanas como eu e você sentimos. Agora está angustiada a minha alma, João 27:12. A minha alma está cheia de tristeza até a morte, a sua oração no Getsêmani, Mateus 26:38. Ele sofre. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, como nós somos tentados todos os dias. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou, sofreu fisicamente, foi açoitado. A sede de Jesus na cruz, a sua entrega final.
Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele teve sede até na hora em que estava sendo crucificado, até na hora da sua morte ele teve sede. Então não tem como negar, porque nós estamos trabalhando dentro do ambiente do corpo de Cristo, onde os falsos profetas aparecem para dizer que Jesus não tinha um corpo físico. Ele tinha sim. E tem mais ainda, ele morreu. Ele morreu, Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. Pouco menor do que os anjos. Salmo número 8 e 5 vai dizer que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. E menor do que os anjos é quem? Os seres humanos. Depois sim vai ser Deus, igreja e anjos, mas por enquanto é Deus, anjos e igreja que é feita de seres humanos, carnais, de carne, que sofrem, que morrem, mas não conseguem ressuscitar. Vão conseguir porque Jesus, aqueles que creem nele, ressuscitou. Então nós terminando aqui com a base no versículo-chave, 1 Timóteo capítulo 3:16, vai dizer manifestade em carne. Esta é a cerne da doutrina da encarnação. Tomou sobre si a natureza humana, João 1:14. Manifestado, quer dizer, ele já existia. Ele tornou-se, ele foi manifestado, então ele já existia antes de ser revelado da sua forma humana. Justificado no Espírito, aponta para a aprovação divina de Jesus, manifestada pelo Espírito Santo. Visto pelos anjos, os anjos acompanharam, testemunharam, lá no deserto mesmo, depois da tentação, os anjos o serviram. Pregado aos gentios, oh, que maravilha! Pregado a mim, pregado a você. O ministério da salvação em Cristo não se limitou apenas ao povo de Israel. Foi crido no mundo. Isso é a fé, ressalta que pelo mundo inteiro nós temos cristãos e que acompanham, que seguem, que acreditam. Esse é o Salvador. Então essa é a fé que ele deixou. Começou com os apóstolos e foi avançando até me alcançar, até alcançar você. E recebido em glória, depois de ressurreto, depois que ressurgiu, ele foi recebido em glória. Apocalipse capítulo 5, onde ele vem, onde ele toma o livro que tinha 7 selos e ele pôde desatar os 7 selos e ler. Isso é maravilhoso. Aí nós temos a plena encarnação de Cristo. Nós vemos que Cristo, sim, é divino, 100% divino, é 100% humano. Ele morreu, ele sofreu, ele teve fome, ele teve sede. E ele morreu e ressuscitou, para que um dia nós possamos ressuscitar com ele também. A sinopse do ponto 3º vai dizer que a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Vamos para a nossa conclusão, usando sempre da revista, as expressões o verbo se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas. O verbo se fez carne, Jesus veio entre nós. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. É o nosso Redentor. Jesus encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Que maravilha! Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te guiar nessa escola bíblica dominical. Vamos encerrar? Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais esta aula. Obrigado, Senhor, por esse evangelho,
através da sua encarnação, através do seu sofrimento, através da sua morte, através da sua ressurreição, chegou até a mim, Senhor. E eu sou grato a Ti. E eu creio, ó Deus, na sua encarnação. Eu creio, ó Deus, na sua morte, mas eu creio mais ainda, Senhor, na sua ressurreição. E aguardo a sua vinda, a buscar a sua igreja. Senhor, essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, essa é a nossa esperança, essa é a nossa razão, Senhor, não pautado, Senhor, na minha mente, não pautado nos meus escritos ou em outros escritos, mas sim pautado, Senhor, na sua Bíblia Sagrada, na sua Santa Escritura, onde nos revela como Filho de Deus, como ser humano encarnado, divino, mas encarnado, para morrer, para perdoar os meus pecados. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Somos gratos a Ti, Senhor, pedimos da Tua graça, do Teu amor, a Tua misericórdia para conosco, Senhor, que teremos que no próximo domingo passar, explicar, ilumina, ó Deus, direciona os professores da Escola Bíblica Dominical. Assim, Senhor, nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e quem concorda diz: amém. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Vraha, Lehi Traot. Até a próxima. Se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.